Nessa aula você vai aprender como o Node.js gerencia e importa módulos JavaScript no seu projeto local e de libs pacotes externos, com a ajuda do NPM. O grande avanço do JavaScript, por causa do Node, se deve também muito ao NPM, que é um gerenciador de pacotes. Então o Node ele permitiu que a gente começasse a escrever código, bibliotecas e pequenos programas usando JavaScript, e o NPM permitiu compartilhar esse código através da internet. Então ele trouxe toda uma gama de recursos, para a gente criar os nossos próprios pacotes, publicar esses pacotes para que outros desenvolvedores pudessem ter acesso. Então aqui no site, por exemplo, eu posso vir aqui e pesquisar date. Então eu quero alguma biblioteca, que trabalhe e formate data. Então ele já mostra aqui vários. Então se eu pesquisar aqui, veja que eu tenho esse primeiro pacote, segundo pacote e tenho esse pacote aqui, Moment, que é o que a gente vai ver hoje. Como a gente vai usar esse pacote simplesmente para demonstrar, como funciona essa questão de instalar dependências, pacotes, no projeto que a gente está usando para a gente utilizar esse código que foi criado por outros desenvolvedores. Então, o primeiro passo é a gente criar um projeto com uma estrutura correta, ao invés de simplesmente criar um arquivo. Então, na última aula, a gente criou um arquivo simples, programa.js, e a gente colocou dentro de um diretório. Então, agora eu vou apagar esse arquivo e a gente vai criar um projeto da forma mais correta, usando o NPM para ter acesso a alguns recursos, como acesso a módulos externos. Então, vou apagar isso aqui e usar aqui no meu terminal o comando npm init. Esse comando ele vai criar um arquivo package.json, que é o principal arquivo de um projeto Node.js. Daqui a pouco eu falo mais sobre esse arquivo. Então npm init, vou passar um parâmetro aqui "-y", que é para ele gerar o arquivo sem me perguntar nada. Então ele vai simplesmente usar algumas informações default, ao invés de usar o terminal aqui para me fazer algumas perguntas. Eu prefiro usar o "-y" e depois alterar o arquivo direto no meu editor. Então npm init "-y", e veja que ele simplesmente cria um arquivo package.json, que eu vou abrir aqui e te falar um pouco sobre esse arquivo. Mais detalhes, sobre as várias possibilidades de edição desse arquivo, você pode encontrar na documentação. Eu vou falar só sobre o que vem default, porque na prática a gente edita poucas opções aqui nesse arquivo. Então essas três linhas aqui, elas são referentes, se você pretende publicar o seu pacote. Então não é o nosso caso aqui, mas se você pretende publicar o seu pacote lá no NPM, no repositório do NPM, é importante que você coloque essas keywords aqui, que seriam as tags, Então, se eu te mostro esse pacote aqui, date, por exemplo, esse pacote em algum lugar aqui ele tem as tags que é para você encontrar através da busca. Então, esse pacote date não tem nenhuma keyword aqui. Deixa eu ver o moment. O moment tem várias keywords aqui. Então, para isso que serve isso aqui. Tem o autor, que é o nome do autor, e a licença. Se eu vier aqui, Ctrl F, license. Veja que aqui tem informação. Tem o tipo de licença que eu posso editar, MIT, por exemplo. Tem aqui o nome do autor. Deixa eu ver aqui. Aqui eu não estou achando. Mas se você for lá no GitHub, onde está esse código fonte aqui, você pode ver como está preenchido o package.json desse pacote. Como é um pacote que foi publicado e é um pacote real, ele vai ter muito mais informações aqui, como as keywords, por exemplo. Beleza? Então tem aqui os contribuidores, o autor, e é isso aí. Então à medida que você for usando o package.json, você vai aprendendo para que serve cada uma das opções. Mas na prática a gente usa muito pouco.
Então tem a descrição aqui, um projeto qualquer, também não é obrigatório. Tem o nome, né? O nome do projeto, que ele já pegou o nome da pasta, né? Backend Node.js. Tem a versão, que o padrão, a primeira versão, né, seria 1.0. E tem aqui o principal arquivo, que seria o index.js, que eu vou criar agora. Aqui. Clicar com direito aqui dentro, New File, index.js. Aqui eu vou digitar um comando, console log, só para testar mesmo. Oi. E aqui em scripts, eu vou deixar apenas start. Então vou tirar esse teste aqui, deixar start. E aqui eu vou colocar node index.js. Salvo o arquivo, veja o que acontece. Se eu vier aqui no terminal e digitar npm start, enter, veja que a mensagem aparece aqui. Então vamos criar, né, alguma coisa mais útil e já usar o nosso primeiro pacote, o nosso primeiro package externo lá do repositório do npm. Então eu vou usar esse moment.js aqui, que é uma lib para a gente tratar a questão de horas, datas, e é bem legal, ela é bem útil, né? Então aqui, então veja que ela está aqui, né, no nosso repositório aqui do npm. Então aqui tem toda a descrição, as alterações, e geralmente no npm tem os links tanto para o site da biblioteca com a documentação, quanto para o repositório com o código-fonte. Então a gente vai pegar aqui a documentação e é bem simples, né? A gente vai instalar o Moment, que é uma biblioteca que trata datas e horas, né? Tanto no JavaScript no navegador, quanto no JavaScript no Node.js. Então eu vou copiar isso aqui, npm install save, e veja o que vai acontecer. Estou com o meu package aberto aqui. Então duas coisas vão acontecer quando eu instalar aqui essa biblioteca. A primeira vai ser a alteração do package JSON. Então veja que agora ele adicionou aqui um novo item, né, falando as dependências, que seria o moment. E ele adicionou uma pasta aqui com todo o código dessa biblioteca. Então no caso aqui Node Modules, que é a pasta, né? Então se eu tivesse mais de um módulo, todos esses módulos apareceriam aqui dentro dessa pasta Node Modules. Então quando eu instalei, ele foi lá no repositório, trouxe esses arquivos aqui para dentro do meu projeto e alterou, né? Adicionou essa dependência aqui. Se eu vier aqui e apagar de novo, apagar esse repositório inteiro, eu consigo baixar de novo todas as dependências. Então é para isso que serve o package JSON, esse item de dependências aqui. Então baseado nisso aqui, o meu projeto sabe o que ele precisa ter de dependência, né, instalado, ou seja, aqui na pasta Node Modules, para que o meu projeto funcione. Então eu posso digitar aqui npm install e veja que ele foi lá no repositório e de novo ele trouxe, né? Vou dar um refresh aqui. De novo ele trouxe a pasta Node Modules, que tem aqui a pasta Moment aqui dentro, com o código fonte inclusive, né? Moment.js aqui. Beleza? Então vamos usar, né? Então eu vou acessar o meu index.js aqui e vou fazer um uso simples aqui. Deixa eu olhar a documentação aqui. Vou pegar a data atual aqui e pegar nesse formato aqui, tá vendo? Fevereiro 11, data tal. Então vamos digitar aqui, vamos copiar isso aqui, jogar para dentro de uma constante, né? Data, console log, data. Vamos ver o que acontece no npm start. Veja que ele mostrou um erro, né? Esse erro diz que o moment não está definido. E realmente não está definido, né? Então, para usar ele dentro do arquivo, não basta eu instalar ele e adicionar na dependência aqui. Eu preciso incluir, né, essa biblioteca aqui nesse arquivo.
Para isso, eu vou declarar aqui uma constante chamada moment, que vai trazer o código de onde? De dentro da minha dependência. Então, vou usar esse comando aqui, que seria como se fosse um include, né? Se você vem lá do PHP, já viu? Todas as linguagens têm uma forma, né, de importar módulo externo para dentro do arquivo. Então, eu vou colocar aqui require moment. Salvo o arquivo, rodo de novo e veja que ele trouxe a data já formatada. Então, você usou aí seu primeiro módulo externo, né, usando o Node.js. E para que você entenda esse require aqui, eu vou criar um arquivo aqui separado e vou exportar e importar esse código aqui usando o require. Então, vamos apagar esse código aqui. Aqui eu vou criar, dentro, né, do projeto aqui, eu vou criar um arquivo chamado calculadora.js e vou definir duas funções simples aqui. Function somar, não 2, vai retornar, né, a soma dos dois parâmetros. E vou criar aqui uma função chamada subtrair, que vai subtrair, né, os dois parâmetros aqui. E agora eu quero criar aqui uma constante resultado, chamando somar, né, 5 e 3. E de onde vai vir esse somar? Desse arquivo calculador aqui. Então, eu posso criar aqui uma constante chamada somar, que vai vir de onde? Vai vir do require, de dentro, né, do diretório corrente calculadora. Então, eu posso fazer esse require aqui. E vou dar um console log aqui no resultado. Vou salvar o arquivo e executar aqui de novo para ver o que acontece. Veja que apareceu um erro falando, né, que somar não é uma função. Esse erro aconteceu porque eu usei o require aqui, né, eu importei o conteúdo aqui do arquivo calculadora, porém aqui no arquivo calculadora eu preciso exportar essa função somar. Para isso eu uso o comando module exports igual, e posso colocar aqui a minha função somar. Salvo aqui, vamos ver o que acontece agora. Veja que apareceu, né, o resultado 8. E eu posso também exportar não somente, né, um objeto, igual está aqui, né, somente uma função, mas eu posso também exportar várias. Então, no meu caso aqui, já que é uma calculadora, ele vai ter a somar. Então, eu vou exportar somar e subtrair. Tá errado aqui. Subtrair. Então, vou exportar um objeto que tem outros dois objetos, que são as duas funções, né? Somar e subtrair. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que usar um pouco diferente aqui. Então, aqui dentro eu vou precisar... Vou mudar isso aqui para calculadora, vai ficar melhor. E aqui calculadora.somar. Executo de novo. E veja que agora também retornou o resultado da soma, né? Se eu mudar aqui para subtrair, salvar, veja que ele subtraiu e me deu o resultado aqui, 5 menos 3 igual a 2. Então, criei esse pequeno arquivo aqui só para exemplificar, né, como funciona essa questão do require, dos módulos, exportar e importar, né, dentro aí do Node.js. Então, você vai usar o require tanto para importar arquivos, né, dentro do seu projeto, quanto arquivos que você baixou aí lá do repositório do NPM. Beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula. Grande abraço, até mais e tchau!